Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui do TDC e dessa vez a gente trouxe um tema quente, né pessoal? ENAMED, né? E deu o que falar, né? Essa prova aí tá até na boca do povo e a gente selecionou algumas questões da área de clínica médica para comentar aqui um pouco, né? Porque uma curiosidade que fica, né, Joca, é tipo assim, pô, teve gente que foi bem, teve gente que foi mal. Como é que era essa prova, né? Será que a gente conseguiria fazer? Será que pegou assunto que não tem nada a ver? Ou será que foi uma prova que pegou assuntos que de fato são prevalentes, né? Exato. Se foi uma prova bem feita, não? Vamos comentar aqui um pouquinho, talvez? Acho que foi essa curiosidade que fez a gente motivar a fazer esse vídeo aqui, né? Exato, a gente não vai fazer todas as questões agora, né? Deve comentar algumas. Se você quiser que a gente comente mais, comenta aqui no vídeo que a gente faz um segundo vídeo comentando outros. Perfeito. Lembrando que tá de clinicagem, a gente vai comentar as questões de clínica médica da prova, tá? Boa. Então, não é cirurgia, pediatria, GO. Até deu uma questão de sepsis na criança que eu fiquei na dúvida se entrava ou não. Vamos respeitar os limites. Então, a gente vai fazer a correção aqui, trazer algumas dicas e comentar um pouquinho também se a prova cumpriu o objetivo ou não ali de acessar a grade curricular e o que tem de interesse aí pro aluno, né? Boa. Questão número 1. Bora. Questão número 1. Lembrando que essa prova é feita pelos alunos do 6º ano, né? Então, os alunos que estão acabando ali a faculdade de medicina, né? Então, vamos lá. Questão número 1. Essa questão número 1, ela trouxe pra gente aí uma mulher de 58 anos com diagnóstico de hipertensão arterial em tratamento irregular, que foi encaminhada para um ambulatório de clínica médica. Assim, tratamento irregular é tratamento, né? Mas tudo bem. Exato, já tava aí, vai lá. já solta aí que é uma pista aí que a gente vai ter também na questão, né? Essa foi a primeira alfinetada do João no vídeo, tá? Vamos contar quantas. Põe um count aí, né? Isso aí. A queixa principal era de fadiga, dispneia os esforços, com piora progressiva, e no exame físico tinha aí as bulhas acessórias, né? B3 e B4. Não tinha sopros, mas tinha crepitação em bases pulmonares, pressão arterial ali de 148 por 90 milímetros de mercúrio. E o eco, ele já trazia aí os exames complementares para a gente, que tinham hipertrofia ventricular esquerda concêntrica e o que chamava mais atenção, essa fração de ejeção aí menor do que 40, aí de 38%, né? Uhum. Já estava bem entregue um quadro de insuficiência cardíaca, e agora fala que tem fração de ejeção reduzida, né? Exato. Então, na primeira parte aí, da parte da anamnese do exame físico, né, ela já fechava praticamente os critérios clínicos de insuficiência cardíaca, né, que são os critérios de Framingham, né? Tinha aí os critérios maiores aí das bulhas acessórias, da crepitação pulmonar e da parte de exames complementares, tinha fração de ejeção reduzida e tinha também o auxílio aí da elevação sérica do peptídeo natriurético do BNP. Lembrando que o BNP ele deve ser interpretado junto do contexto clínico, né? Ele só isoladamente ele não nem confirma nem afasta a hipótese de insuficiência cardíaca. Acho que uma clinicagem interessante do BNP é que ele tem valores de corte ambulatoriais e valores de corte diferentes no contexto hospitalar, né? Legal. Só importante que senão você pode cair em um erro de interpretação. Show de bola. E para melhorar o controle da hipertensão e o prognóstico da paciente, o tratamento, ele fala que começou com o IECA, né? O inibidor da enzima conversora de angiotensina. E o especialista optou por associar um outro fármaco porque tinha impacto positivo no prognóstico de sobrevida dessa paciente. Então, basicamente, ele perguntou para a gente qual dessas opções é um fármaco que diminui a mortalidade na insuficiência cardíaca, né? Então, aqui a gente tem, vamos começar aqui de baixo para cima, ele fala para a gente da clonidina, né? Que é um alfa, que é de mecanismo, né? Ele é um alfa-agonista, alfa-2, né? Que ele é muito mais usado no contexto, até fora da cardiologia ele é bem usado. Na neurologia a gente usa para crise distônica, sabia? E também para controle de tique, também ele pode ser usado, clonidina. Mas ele é usado mais em contexto hospitalar, ele não é tão preferido aí como medicamento ambulatorial. E ele também não altera a mortalidade na insuficiência cardíaca, né? O que você vai falar? Tem a brincadeirinha dele ser o primo do Precedex. Do Precedex ele é um alfa 1, né? Isso. Mas aí o pessoal disse que assim, ó... Só vamos falar o que é Precedex, né? Precedex é a dexmedetomidina, um sedativo intravenoso de uso contínuo que a gente faz, que ele tem algumas vantagens em relação aos sedativos, né? Mas existe uma questão do desmame do Precedex, a gente chama Precedex porque é o nome da marca, só porque ele é muito mais fácil do que dexmedetomidina. Existem alguns protocolos de desmame do Precedex intravenoso com clonidina por sonda, né? Então o paciente mais agitado, aí você fica deixando a clonidina porque ela vai dar uma calmaria no paciente, tem essa brincadeirinha, né? Exatamente. Das outras opções, vamos passar um pouco mais rápido, elas também não são relacionadas à diminuição de mortalidade na IC, né? A hidralazina não é, e a clortalidona, que é um diurético tiazídico, né? Também não é. E a nossa
a alternativa correta aí seria espironolactona, que entra dentro do quarteto, né, aí do quarteto fantástico aí da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que a gente trouxe lá no guia, no tópico de diretriz da ARRA de 2022, né? Então, o Joca, ele trouxe esse tópico, ele é o primeiro tópico do guia. Olha aí, tá? Inaugurou. Apenas. Abril de 2022 é quando inaugura o guia TDC e a gente citou os 4 aí, né, Joca? exato, que vão ser os IECAs ou BRAS, né, ou aí os inibidores de neprilisina e da angiotensina, os beta-bloqueadores, né, ali aqueles beta-bloqueadores clássicos relacionados à insuficiência cardíaca, né, o carvedilol, o succinado de metoprolol e o bisoprolol, os ISGLT2 e também aí entra a aldosterona, os antagonistas do receptor de aldosterona, tá? Qualquer um desses que tivesse lá na opção seria possível, Seria a resposta né? correta, exato. Beleza, e aí a opção ficou então espironolactona. Espironolactona, que ficou a letra A. É só voltam aí um comentário que alguém pode ter dúvida. Mas hidralazina com nitrato, ela nitrato, pode, não, né? Sozinha, não, né? Exato. Fechou. Bora pro Vamos para a próximo? próxima? Questão 91, Luca. Essa é tua. Então aqui a gente tem um homem de 56 anos A gente de embaralhou idade. aqui, né? O pessoal veio da 1 para Eu tava- 91. Tá tirando o microfone aqui. A gente embaralhou aqui pra... Então, é um homem de 56 anos, está em acompanhamento médico por angina instável, de Tá bom. início recente, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. João, já tem comentário? É o angina instável que tá acompanhando, né? Deixa lá. Deixa rolar, a gente- Não, agora os caras disseram que ia estraçalhar aí, pô. Entramos na mente. Fiquei inibido. Internado em unidade coronariana de hospital de atenção terciária com quadro de dor torácica em aperto, de forte intensidade, irradiado para membro superior esquerdo e mandíbula, iniciado há cerca de 2 horas. O paciente relata ter sofrido 3 episódios de dor com características similares, mas de menor duração nas últimas 24 horas. Ele põe instabilidade na angina dele, né? Ele vem em uso crônico de losartana, hidroclorotiazida, ácido acetil salicílico, dapaglifosina, metformina e atorvastatina. Ao exame físico, ausculta-se quarta bulha, níveis pressóricos dentro da normalidade, sem congestão pulmonar. O eletrocardiograma mostra novo infradesmembramento de segmento ST de 1 milímetro com inversão de onda T em parede anterior. O paciente evolui com elevação da troponina e E fazendo curva enzimática. O score de risco Grace dele é 152 pontos, enquanto o time RISC é de 5. A conduta indicada nesse caso é realizar. Aqui é uma questão de síndrome coronariana aguda. Ela tem é meio complicado esse contexto do paciente estar acompanhando angina instável de início recente, né? Porque a angina instável é uma síndrome coronariana Aguda. Né? Então ela é um acompanhamento de pronto-socorro, emergência, urgência. O paciente geralmente ele é estratificado já no evento, né? E depois ele descreve um infarto sem supra, né? E aí, aonde que muda, né, de angina instável para infarto, né? A curva do biomarcador da troponina, né? Então, quando o paciente tem elevação de troponina, fica caracterizado a definição aí de infarto agudo do miocárdio, tá? Então, ele tem dor típica com elevação da troponina. Beleza, então inicialmente você utilizaria aí esses scores que ele trouxe para tomar sua conduta? Isso, então a divisão maior se o paciente tem infarto com supra, não tem muita dúvida em relação à indicação do cateterismo ou cineangiocoronografia de imediato no momento da admissão do paciente. Tem todos aqueles protocolos de tempo porta-balão, porta-agulha, né? Se não tem disponibilidade do cateterismo, a gente faz a trombólise endovenosa. Para o paciente que não é infarto com supra de ST, que é o caso aqui do paciente pelo eletrocardiograma que tem um infra, a gente vai fazer a estratificação de risco do evento a partir de clínica, elevação de troponina, alteração eletrocardiográfica e scores de risco. Beleza. Tá? Então, o que seria o pior cenário possível? Se o paciente tivesse algum marcador de gravidade, ou seja, paciente que está em choque cardiogênico, que a questão deixa bem claro que ele não tem ausculta de estertor no pulmão, não está hipotenso, não é assim, rebaixado, nem nada. Não tem sinais e sintomas de IC, incluindo piora, nova regurgitação mitral ou edema agudo pulmonar, também a questão afasta.
angina refratária, vou pular essa aqui para a gente já discutir um pouquinho, e instabilidade hemodinâmica ou elétrica. E aqui a ideia é que o paciente estivesse fazendo arritmias deflagradas pelo processo isquêmico. Beleza. Pensando em angina refratária, seria uma angina que o paciente permanece em angina a despeito da terapia antianginosa. Curiosamente, na questão, o paciente não usa nenhum antianginoso, né? Ele está acompanhando por angina instável, ele usa diversos medicamentos para as comorbidades, mas não tem nenhum antianginoso na prescrição dele, né? Então, E nem descreve um comportamento onde foi tentado um tridil, um nitrato para ele, e ele continuou tendo dor, né? Não falou nada disso, nem né? beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, que seriam os tratamentos para angina estável, né? Beleza. Ele não tem nada disso. Aí agora, o que a gente vai aplicar para ele? Tanto a parte de scores de risco, e aí tem que tomar só um cuidado, porque a gente tem o score GRACE, que a gente usa para angina instável ou infarto sem supra, e o time tem a diferenciação de o time sem supra para o time com supra, né? Aqui é o time para infarto sem supra. Se o paciente tem um score GRACE acima de 140 ou um aumento acentuado de troponina em testes seriados, apesar da terapia otimizada, ou seja, ataquei AS clopidogrel, porque eu considerei que era uma síndrome coronariana aguda, e ainda assim o paciente continua acendendo a troponina, ou ele começa com alterações dinâmicas de eletro, qualquer um desses já indica uma estratificação invasiva dentro das primeiras 24 horas. Ele tinha alteração dinâmica, né, na questão. Ele tinha a alteração Tinha os dinâmica três aí, e né? ele tinha o score GRACE acima de 140. O aumento acentuado da troponina fica Subjetivo, Quando né? a gente fala que curvou, né? Dá para imaginar que sim, né? Acho que Exato. fechou. Então, aí aqui para a questão seria já cineangiografia de coronariografia Em dentro menos. das primeiras 24 horas. Lembra? A angiotomo de coronária, ela não vai tão bem nesse contexto aqui para o paciente. Cateterismo em até 3 dias, 72 horas. Se a gente classificasse ele como risco intermediário, né, um infarto sem supra risco intermediário, ele poderia ir para esse fluxo, que não é o caso. E cardiograma de estresse em até 7 dias aqui. Esse não é uma síndrome coronariana aguda, não é investigação com fluxograma de o ecocardiograma, né? Beleza. Se fosse um paciente sem infarto, que tem uma dor estranha, que você não sabe se ele está com uma angina instável ou é uma dor de outra coisa, aí entende angiotomo, eco, mas aqui não era o caso. né? Alteração dinâmica, ele já, nesse momento, acabou. Acabou, Perfeito. acabou. Exato. Certo. Vamos para a próxima? Vamos. Vai, Isso é do João. Vamos lá, então a questão 8. Mulher de 20 anos procura atendimento médico no ambulatório de clínica médica de referência devido a quadro iniciado há 3 meses com dor e edema articular, acometendo articulações das mãos, interfalangianas proximais, metacarpofalangianas e punhos, assim como cotovelos, joelhos e tornozelos. Relata rigidez matinal que persiste por mais de 2 horas. O exame físico confirma dor e edema nas articulações descritas, ou seja, uma artrite, né? Além de mucosas hipocoradas sem outras alterações. A hipótese diagnóstica a ser considerada, o achado laboratorial esperado e a primeira linha de tratamento indicada são, respectivamente, vamos lá. Então, você nem precisava tanto saber a principal hipótese, assim, bastava ver se o item, dentro do próprio item, ele fazia sentido, né? Então, a gente tem muitos tópicos de reumatologia no guia, né? Acho que passam aí, que ajudariam nessa questão. Então, tem tópico só de metotrexato, que está num dos itens, doença de tecido conjuntivo, FAM, hidroxicloroquina, que está tudo lá, vai estar tudo nesses itens aí, a gente tem tópico sobre isso. Mas tem dois itens que tem FAM, né? E aí, a gente tem, o nosso tópico de FAM tá muito legal, um tópico que foi escrito pelo Renan, reumatologista que colabora aqui com a gente no Guia TDC, e as figuras estão muito boas nesse tópico, então tem os padrões de FAM, quando fala pontilhado, homogêneo, misto, ele está se relacionando a esses padrões aqui que a gente está vendo na figura, e aí você usa o padrão do FAM, assim, o mais importante é saber se o FAM é muito positivo e o padrão dele, mas depois você tem que pedir os anticorpos específicos, né, porque esse é um exame de imunofluorescência. Então, os padrões, eles se correlacionam com alguns autoanticorpos específicos, mas eles não são definitivos. Então, assim, uma vez que está positivo, você tem que pedir os anticorpos, porque eles vão se relacionar com doenças diferentes, né? É uma pista, né? Tipo assim, tem Isso. algo rolando aí, hein? Isso. E quando é esse padrão, normalmente os anticorpos positivos são esses. Tem um né? anticorpo aí na jogada que geralmente, quando ataca naquele cantinho ali, é tal, né? Você vai atrás. Agora, o ENAMED, sendo um exame, né, geral, né, para o médico geral, não é para o clínico,
Acho que se você tiver que decorar um padrão, é o nuclear pontilhado fino denso, que é esse AC2, ali, né? O segundo. Por quê? Porque esse é um padrão que não se correlaciona com doenças. Então, é muito comum o paciente, esse exame dá positivo, alguém pediu por algum motivo específico, e o paciente chegar, né, ansioso, porque deu positivo, ele viu que é o exame do lúpus. Só que, em geral, quando não tem mais nada, é só tranquilizá-lo, né? Que aquilo é um achado de exame. Chegou pra mim, João, na minha primeira consulta de recém-formado. Aí, olha só. Quando eu fui recém-formado, eu trabalhei num PA 2 vezes, depois eu peguei uma UBS. Na primeira consulta, era uma paciente com dor articular e esse fã positivo. Nossa. Tá? Então teve essa situaçãozinha de recém-formado, mas sobreviver. Boa. Aí, volta aí para os itens, então, vamos lá. Ó. Esclerose sistêmica, primeiro que o quadro clínico não faz sentido, né, com esclerose sistêmica. Uma coisa que chama muita atenção, né, além do quadro de pele, é fenômeno de Raynaud, a paciente não tem, né. Níveis elevados de creatina quinase, a gente estaria falando de doença muscular, então é um item que não faz muito sentido, né. Vou pular o item B. Lúpus eritematoso sistêmico poderia ser, está falando de uma mulher jovem com quadro articular, parece ter uma anemia. FAM com padrão nuclear pontilhado fino denso. Aí não, esse é aquele padrão do paciente que está bem, né? Não se relaciona com doença. Item D. Doença mista do tecido conjuntivo. Bem, né? Também é uma manifestação, essa é uma doença da reumatologia que ela gera até uma certa polêmica, porque ela tem alguns conceitos que, será que é uma doença mesmo? Ou será que é uma sobreposição de outras doenças? Existe um debate sobre isso, mas existe um certo consenso de que deve ser uma entidade clínica de fato. Mas essa doença é caracterizada por elevação, por positividade em altos títulos do anticorpo anti-RNP, né? O que faz mais sentido é a artrite reumatoide, o quadro dela é muito típico, né? Uma artrite já de várias semanas, com fator reumatoide positivo e o remédio... matinal, né? E o remédio... A única coisa que pode gerar dúvida é a idade, né? Ela está um pouquinho fora da idade da artrite reumatoide. Jovem, né? É um distrator que a questão usa, né? Mas todo o resto faz sentido. E tem também aquela dica de poupar a interfalangina distal, né? Exato. Fala E a anemia pode ser... Poxa, a anemia, né? Pode ser uma anemia da doença crônica, né? Exato. Então, esse é o item correto, item B. E que o tratamento está correto também, né? Também, metotrexato, que é o remédio de primeira linha aí na artrite reumatoide, né? O corticóide muitas vezes entra para aliviar o quadro, mas o remédio que vai usar a longo prazo é o metotrexato. Beleza, vamos para a próxima. Então, aqui uma mulher mais idosa, de 82 anos, sem história prévia de hipertensão, comparece para consulta porque aferiu a pressão na farmácia e deu um valor elevado aí de 146 por 86 milímetros de mercúrio. Em outra aferição há 2 semanas, na unidade de saúde, né? Ou seja, espera-se que seja uma aferição com as medidas corretas para ter uma aferição correta, né? Também deu um valor semelhante de 144 por 88 e no momento da consulta também se confirmou. Então ela tem aí várias medições, sendo pelo menos 2 em um ambiente de saúde, né? Com valores elevados, e perguntou qual é a abordagem adequada nesse caso. Então aqui a gente pode falar realmente que ela tem um diagnóstico, né, de uma hipertensão arterial, já que a gente tem o valor aí correspondente em medidas bem estabelecidas. E aí a dúvida que pode ficar é, nossa, será que isso muda em pacientes mais idosos, né? Ou seja, em pacientes acima dos 75, acima dos 80 anos? E isso a gente passa um pouquinho, isso a gente viu na diretriz brasileira desse ano passado, que teve da hipertensão arterial. Ele tem um subtópico só de hipertensão arterial em idosos e que ele deixa bem claro logo no início da sessão que o início do tratamento deve se levar em conta, lógico, outros fatores de fragilidade, né, que não foram bem estabelecidos na questão. Não descreveu um paciente frágil, né? policomórbido, Acamado. com sarcopenia, nada disso. Que os valores vão ser semelhantes aí ao restante dos adultos que não são idosos, né? Então, lembrando que para o diagnóstico da hipertensão arterial, a gente não vai mudar baseado na idade, né? Então, a PA de consultório maior ou igual a 140 por 90 em 2 ocasiões, tá? E aqui, outra coisa interessante, passa um pouquinho aqui, a gente tem outras maneiras de diagnóstico de hipertensão arterial também, que a gente já abordou lá no Guia TDC, com um tópico específico sobre interpretação de mapa, MRPA, e o diagnóstico de hipertensão. A gente tem essa tabela interessante sobre as orientações para a medida padronizada da pressão arterial, que é um grande falseador aí nas medidas fora de ambiente de saúde, né? E passa outra, e aqui também aqueles cortes específicos do mapa e do MRPA relacionados ao diagnóstico de hipertensão. Volta lá na questão, Luca. Então aqui,
E essa questão, a crítica que a gente faz, essa questão que ela ficou sem uma resposta correta, né? O gabarito que acabou saindo para ela foi a letra D, de realizar uma conduta expectante, sem necessidade de medicamentos, com monitorização da pressão na unidade. Então, se a gente for, a rigor, considerar que ela tem essas duas medidas em ambiente de saúde corretamente, ela já teria indicação aí de um tratamento para hipertensão arterial. Lembrando que essa questão de hipertensão em idosos, né, tem uma particularidade e tem uma predominância de uma hipertensão da pressão arterial sistólica, né? Porque a gente tem ali com o envelhecimento arterial, né, a perda da capacitância das artérias, né, que a gente acaba tendo um maior aumento de pressão na pressão arterial sistólica e não tanto na diastólica, né? Isso pode guiar um pouquinho a nossa escolha de medicamentos, mas que essa questão ficou sem uma resposta correta aí na nossa opinião, né? O que é que você achou aí, João? Não, acho que concordo. Inclusive, assim, existe uma tendência atualmente de a gente mirar valores mais baixos, né? Justamente só o fato dela ter 82 anos, Exato. Né? Não é uma coisa que contraindica você buscar valores mais, Exato. Pelo menos um 130 por 80, né? Assim, durante muito tempo teve esse medo, o conceito da curva em J da meta de pressão, que se você passasse de um valor, você poderia tentar aumentar a mortalidade, mas o estudo Sprint mostrou que não, né? Então, com cuidado, né? Mas tem, inclusive, um estudo com idosos, chinês. E a análise de subgrupo do Sprint, Isso. que foi o Sprint Senior, né? Também viu que metas mais baixas são relacionadas inclusive, a 80% com mais de 80 anos. Exatamente. E das outras questões, que só para a gente matar, da letra A, referenciar um cardiologista pulmonar específico não é necessário, né? Uma doença prevalente, que é da atenção primária do médico generalista, que é para saber tratar. Solicitar um Holter ou ecocardiograma não seria indicação no momento, né? Porque a gente não tem outras suspeitas relacionadas a esses exames complementares. E a C está com a posologia errada, né? A gente prescrever losartana 50 uma vez ao dia não é o tratamento ideal para a hipertensão arterial, né? Qual a indicação de uma losartana uma vez ao dia que a gente tem? Acho que a única que eu conheço é a hipertensão supina, né? Quando a gente tem nos pacientes com desautonomia, né? Geralmente quando pacientes quando deita, né, fazem hipertensão na posição deitado e aí podem fazer hipertensão só no período da noite. E aí acho que é a única indicação correta de uma losartana uma vez ao dia. Você vê no mapa, né? Exatamente. Legal. Mas para hipertensão arterial de tratamento crônico, losartana tem que ser 2 vezes ao dia. Perfeito. Vamos para a próxima? Fechou. Acho que vai emendar outra tua, hein? Isso, vamos lá. Agora entrar na neurologia, vamos nessa. Essa próxima é uma questão bem legal, trouxe também uma doença bem prevalente e que traz aqui uma mulher de 65 anos, começou um quadro de lentidão de movimentos há 6 meses, dificuldade de amarrar o sapato, botou a roupa e digitar, então a dificuldade ali em motricidade fina, né? Ao caminhar tinha passos mais curtos e uma instabilidade. E teve um episódio de queda. Isso eu botei em vermelho, que é uma coisa que a gente vai discutir aí um pouquinho. Teve também um tremor, que ele descreveu como um tremor de repouso, ali mais na frente. Tinha também rigidez e alteração do padrão do sono. No exame físico tinha uma hipomimia facial, aí, uma face em máscara, uma marcha de pequenos passos, sem alteração dos sinais vitais. E esse tremor era assimétrico e tinha aí uma hipertonia em roda denteada. Então ele descreveu pra gente um quadro clássico. Bonitinho. Veio bem, né? Clássico de doença de Parkinson, né? E aqui eu deixei em vermelho essa questão de queda, porque queda é um dos red flags para diagnóstico de Parkinson, né? A gente sabe que a instabilidade postural ela é parte da síndrome parkinsoniana, mas a gente não espera quedas nos primeiros 3 a 5 anos da doença de Parkinson. A gente ter quedas muito precoces chama muito mais atenção para outros tipos de parkinsonismo atípico, né? Principalmente a PSP. Mas isso aqui não a questão é não brigar com a questão. Né? Isso aqui é uma doença de Parkinson. Mas acho que esse conceito que você está falando é importante ficar marcado, né? Exato. Uma coisa é a doença de Parkinson, outra coisa é o parkinsonismo enquanto síndrome, né? Exatamente. Acho que tem que marcar isso, né? Exato. E o parkinsonismo ele é marcado por 4 principais grupos de sintomas, né? Que ele descreveu praticamente todos aqui. A bradicinesia, ou seja, a lentidão de movimentos, e esse é obrigatório de ter. A rigidez, o tremor de repouso e a instabilidade postural. Esses são os 4 pilares aí do parkinsonismo, tá? E aqui ele pergunta o tratamento medicamentoso inicial. E o tratamento medicamentoso aqui, o melhor e mais disponível tratamento para a doença de Parkinson desde praticamente 40, 50 anos é a levodopa, né? Ou seja, é a terapia dopaminérgica. E aqui ele traz isso logo na letra A, que é a levodopa, e o carbidopa, que seria aí um inibidor da carboxilase, né? Que seria
para impedir os efeitos adversos periféricos da levodopa, né? Que podem dar desautonomia, náuseas, tudo isso que antigamente era muito um fator de intolerância para esses pacientes, mas que agora com essa combinação da levodopa com o inibidor, que o mais comum nem é a carbidopa, o mais comum é a benzerazida, né? Que é o Prolopa, que é o remédio que é fornecido pelo SUS na farmácia popular, é um remédio gratuito para todos os pacientes com doença de Parkinson. E é o tratamento de escolha, né? As outras questões, a letra B, donepezila e memantina, é a dupla de tratamento estabelecido para a doença de Alzheimer, né? Para a maioria das demências, que não é o caso aqui. Letra C, propranolol e amantadina também não tem indicação. A amantadina pode ser usada na doença de Parkinson para o tratamento das discinesias, tá? Aqui é principalmente relacionado a isso. E o beta-block para tremor essencial, E né? o beta-block para tremor essencial, exatamente. Que não é o caso. Exato. A letra D, atorvastatina e baclofeno, também não tem espaço aqui. O baclofeno ele pode ser usado para um outro tipo de hipertonia, né? Mas que não é a rigidez, é a espasticidade. Tá? Relacionado, por exemplo, a AVC, né? A lesões piramidais, ou seja, AVC, lesão de medula, outras coisas que causam espasticidade, tá? E passa um pouquinho, então, no Guia TDC a gente tem um tópico só sobre tratamento, avaliação e tratamento da doença de Parkinson. Então, além de saber que é para dar levodopa, a gente tem que saber algumas particularidades aí de como dar a levodopa, né? Um remédio que é cheio de negocinho. Cheio de melindres, exato. E é uma coisa que o médico generalista tem que saber, por quê? Porque é a segunda doença neurodegenerativa mais comum da prática clínica, só perde para a doença de Alzheimer, né? Então, se você for trabalhar em qualquer atenção primária ou pronto-socorro, você vai se deparar com doença de Parkinson. Então, a gente tem principalmente a orientação de tomar a levodopa longe das refeições, porque a proteína, ela compete ali com a absorção da levodopa e pode diminuir a eficácia do remédio, tá? E outras coisas que podem interferir tanto constipação como gastroparesia também impedem essa absorção, e é um remédio que ele pode ser partido, né? Ele já vem ali sulcado para ser usado em até 4 partes para aquele ajuste fino. Sulcado! Gostou aí? Gostei. Existe o instrumento partidor de comprimido, já viu? Tem, Você encaixa assim. Aí, rapaz, tem que fazer o do TDC. Passa aí, Lucas. Larandinha. E outra tabela que a gente tem lá no tópico são as formulações de levodopa. A gente tem várias formulações, tanto de dose como de tempo de liberação, tá? Então aí, se você quiser ler o tópico em texto, tabelas e áudio de maneira completa, é só se cadastrar, que você tem direito a ter 2 tópicos grátis lá no Guia TDC. Top. Vamos para a próxima? Bora. Cara, eu lembro da época que eu valorizei queda. Vocês lembram desse momento? Assim, que eu acho que eu entrei na faculdade assim, idoso cai, né? Faz parte. Né? O momento em que queda é uma parada, né? Queda é um evento, você tem que ir atrás, porque não é um negócio normal. Não, você tem... O que eu já vi de evento adverso com queda em pronto-socorro é um negócio assim... assim, se eu tiver que... Tem história triste. Quantas vezes eu já perdi as vezes que eu falei pro residente de clínica, que normalmente qual é a história, né? O paciente cai, abre para cirurgia, e aí o cirurgião achou um pouco estranho e pediu a avaliação da clínica médica. Aí o residente de clínica já cheio de coisa para fazer, às vezes ele vai meio, né? Quantas vezes já... Cara, vai com cuidado, porque a chance de tu achar alguma coisa aí é alta. Vamos lá para a próxima. Agora um homem de 55 anos de idade com diagnóstico de diabetes mellitus foi em consulta com rotina na UBS, levando exames laboratoriais solicitados pelo médico da consulta anterior. Faz uso de metformina 850mg 3 vezes ao dia, glicazida de 30mg uma vez ao dia. Faltou um L, hein? Faltou, né? Verdade. Na diabetes você sempre bota um L na remédio. Há mais de 6 meses já usando isso daí. Os exames laboratoriais mostrou uma glicada de 9,5, então não tá legal, e uma creatina de 0,8mg por decilitro. Lembrando que o alvo da hemoglobina glicada vai variar de pessoa para pessoa, mas vai ser em torno ali de 6,5 a 7,5, né? Depender de quão agressivo você vai querer ser com esse paciente. Qual das condutas é a mais adequada para esse paciente que está otimizado do medicamento, então ele está com a metformina na dose máxima, 850mg 3 vezes ao dia, e a glicazida daria para ir até 60, mas já numa dose boa, e ele está com uma hemoglobina glicada de 9,5. A ideia é aumentar mais 30mg dessa glicazida? Boa questão essa daí, tá? Não vai fazer cair 9,5 para 7,5. 2 pontos de glicada. O que está faltando é mais um comprimido. Não, aqui você vai ter que ser um pouco mais agressivo. Então a questão ela vai permear muito a insulinoterapia aqui. É uma questão de medo de insulina, né? Da parte do médico. E do dia a dia, né? Acho que a pessoa tem que manjar disso aqui, né? Então, vamos lá. Primeira opção, suspender os medicamentos orais e iniciar a insulina.
Calma. Aqui não precisa suspender, né? Você associa. Existe a parada da gliclazida ser... Desistir. É tipo isso, tá ligado? Não deu certo. Não acredito em remédio. Peraí. Ó, existe a parada da gliclazida, ela poder fazer hipoglicemia junto com a insulina, que também pode fazer. É uma combinação. É uma combinação que pode ser ruim, cruel, né? Mas nesse primeiro momento, o paciente está tão descompensado, você pode começar a deixar os dois juntos, mas sabendo ali, ó, que, cara, quando começar a compensar, essa gliclazida vai ser a primeira que vai rodar, né? Então não. A não. B, aumentar a gliclazida para 60 miligramas e repetir os exames daqui um mês. Não é isso que vai modificar, né? Ou aumentar a metformina também, 1 1 grama 3 vezes ao grama, dia, é exceder a dose máxima. Perfeito. Também, A dose máxima de bula vai ser em torno de 2.250, que dá 3 comprimidos de 850 que ela já está tomando, mas tem trabalho mostrando que acima de 2.000 já não muda tanto já. A gente chama não até é de isso. dose-alvo, né? 2 gramas. 2 gramas parece que acima disso não é isso que vai mudar muito a vida do paciente, né? Vou pular C, que é a alternativa certa, vamos para D. Trocar a glicazida por glibenclamida 20 miligramas por dia, aumentar... É uma troca que também não vai ter o benefício. Inclusive, a glibenclamida é um remédio que dá mais hipoglicemia do que a gliclazida, né? É uma geração anterior, é um remédio mais antigo, pior, né? Então, essa troca nunca vai ser feita, né? Na prática. Aumentar a metformina com uma dose acima do que a gente já falou. Beleza. A alternativa certa é a C, que é começar a insulinoterapia mantendo os remédios, né? Então, mesmo se você não soubesse exatamente como começa a insulinoterapia, apesar da questão escrever bem como é que faz, ela não... Você daria para resolver por ela, né? Mas vamos passar o próximo slide, que é um fluxograma que quando o paciente precisa de uma dose que onde os viorais não estão mais funcionando e você vai precisar avançar na terapia dele, né? Eu gosto que a primeira coisa é assim, será que não tem algo antes da insulina que dá para tentar fazer? E aqui coloco o análogo de GLP-1, que é uma alternativa que entendo que no SUS vai ser difícil de a gente conseguir pelo custo, mas é uma camada que você tem que ter porque o paciente pode se beneficiar, porque reduz evento cardiovascular, reduz obesidade, reduz evento renal. Então, o paciente ele vai se beneficiar disso antes, às vezes, da insulina. Baixo risco de hipoglicemia, né? Pronto. E assim, é o que tem maior potência para reduzir a HB glicada, né? Se você está pensando em insulina, é porque a HB glicada está muito fora, né? Perfeito. Então... Mas se não tem, então aí você vai pensar em adicionar insulina basal. Aqui você pode começar com 10 unidades por dia, ou 0,1 a 0,2 unidades por quilo por dia. E aí você vai definir a glicemia de jejum e você vai começar um algoritmo, que aqui citado é exatamente o algoritmo do texto, onde você vai aumentar 2 unidades a cada 3 dias até chegar no alvo da glicemia de jejum. Tá? Legal. Questão bem feita, né? Isso aí que foi falado no final é muito importante, tá? Porque se você começa essas 10 unidades sabendo que não vai controlar. Mas é porque é uma dose segura, que não vai dar hipoglicemia também e tudo mais. Agora, o que não dá é para começar 10 unidades, volta quanto? Daqui 3 meses? Tu volta com... Controle. Não, assim, telefone do paciente, e você ajusta ali, quanto é que tá com os controles? Volta semana que vem, pelo menos, aí, né? 12. Pronto. Mais 3 dias, quanto é que tá? 14, até ficar com a glicemia, o destro, né, a glicemia de manhã cedo. Você ajusta com isso. Top. Beleza. Perfeito. Então ficava a alternativa C mesmo, tá bom? Vamos para a próxima aqui. Carinha do Joca essa aí, porque foi ele que o único que foi que grifou, né? Vamos nessa. Pronto. Aqui a questão 29 traz aí outra questão de neurologia pra gente. Um paciente de 68 anos, tratamento irregular de novo, né? Aí, ó, de hipertensão, diabetes e fibrilação atrial, ou seja, todos os fatores de risco possíveis para AVC, né? Teve rebaixamento de nível de consciência e um déficit neurológico do lado esquerdo de predomínio braquifacial, ou seja, ele tinha uma hemiparesia desproporcionada aí, ou seja, com predomínio braquifacial. Isso aí lembra pra gente, talvez, aí uma topografia cortical, tá? Aí, ruim, né? Rebaixou, Exato. não. Assim, pode ser só uma lacuna, Exato. mas como ele rebaixou, deve ser extenso. Talvez não, exatamente. Segundo acompanhante, aí começam os tempos, ó. Tempo é importante aqui pra gente. O paciente tinha ido se deitar sem sintomas há 90 minutos, 1h30, beleza. Ou seja, aí depois ele encontrou com o déficit, foi levado para o hospital, onde deu entrada 30 minutos depois de constatar o déficit. Aí já foram 2 horas, né? 2 horas. Porque a gente tem que contar visto bem. a última vez que o paciente foi visto bem. Isso é uma coisa que gera muita confusão. Ah, nossa, eu conto a partir do momento que foi visto o déficit ou não? Não, você tem que contar a última vez que o paciente foi visto bem, porque você não sabe em que momento desse período ele desenvolveu os sintomas. Beleza, então aí a gente já tem 2 horas correndo no relógio. Mas é aquela questão de matemática, né? José está no trem a 30 km por hora. Pedro está em 1 a 40. Eles estão... Exatamente.
E aí vem um escorrego aí da questão, que ele traz uma escala, mas ele traz a escala de Glasgow, né? Que não é muito utilizada aí por nós nesse contexto, não tem muita utilidade pra gente aqui, Tu né? queria um NIH, Eu né? queria um NIH, Tá exato, bom, que beleza. é a escala que a gente usa na avaliação das suspeitas de AVC, tá? Pressão arterial 170 por 100 milímetros de mercúrio em ambos os membros superiores. Isso é legal, porque é uma coisa que a gente tem que fazer também na suspeita de AVC, para a suspeita aí de dissecção de aorta, né? Que é uma das contraindicações, é uma das terapias que a gente vai falar. Da glicemia capilar, ele estava com a hiperglicemia ali de 285. Glicemia também é muito importante, porque outra questão que a gente sempre tem que corrigir é em casos de desglicemias muito intensas, principalmente hipoglicemia, que pode simular também déficits focais, tá? Tomografia, aqui tinha uma área já estabelecida de isquemia, né? Uma área de hipotenuação, em cerca de 40% do território cerebral média direita. E o laudo saiu 3 horas depois do momento que o paciente foi visto sem déficits. É muito matemática mesmo, né? É 1h30 mais meia mais 3, né? Mas aí aqui ele deu uma confundida. Foi visto sem déficit. Exato, exatamente. Se você fosse somar tudo, dava 4 horas e meia, que era no limite ali, mas ele falou que era 3 horas. Entendi. Então ele fala, o médico explicou que apesar dos potenciais benefícios da terapia trombolítica, o paciente apresentaria a contraindicação de, e aí ele bota as alternativas, né? Então vamos lá, vamos de baixo para cima. Quer falar alguma coisa? Meia hora de questão para perguntar a contraindicação de trombolítica. Exatamente. E no final não precisava daqueles tempos do começo, que ele já deu no final. Exatamente. Só para emocionar. Então vamos lá, na D, ele fala dos níveis pressóricos, né? Não, aqui pelo nível de pressão ele poderia ser trombolizado, porque a gente, antes de início da trombólise, tem que estar com a pressão abaixo de 185 por 110, e durante a trombólise, 180 por 105. Tem esse degrauzinho de 5 ali. Foi um parâmetro que se correlacionou com o sangramento. É o parâmetro que mais se correlaciona com transformação hemorrágica, é o descontrole pressórico. Tá? Saber por quê? Por que esse APA? É porque o medo de sangrar, né? Exatamente. A C, evolui com glicemia acima de 200, com um intervalo maior que 2 horas, isso aí não é contraindicação, tá? Como a gente falou, se fosse uma hipoglicemia significativa, a gente iria corrigir a hipoglicemia primeiro, antes de realizar a trombólise. Na letra B, decorrido o tempo, né? Em questão de tempo, a gente viu que ele fala ali no final que foram 3 horas desde que o paciente foi visto bem, que é o tempo que a gente deve utilizar. Então tá dentro aí da indicação, que é até 4 horas e meia, tá? E na letra A extensão de isquemia superior a 1/3 do território da cerebral média, que é o vaso acometido aqui nesse caso, tá? Então aqui a gente trouxe na parte de cima a recomendação da diretriz 2019 da ARRA, que é a principal diretriz que guia a gente, né? Saiu uma mais recente da Sociedade Europeia, que também correlaciona com essa mesma indicação, né? Que é o quê? Ele faz bem se resguardando, né? Ele fala das contraindicações relacionadas à tomografia. Ele fala, apesar de administrar alteplase nos pacientes que têm áreas grandes de hipoatenuação, né? Ele fala que não é recomendado. Por quê? Porque a gente não tem evidência desses pacientes de terem um benefício adicional. Eles falam que esse paciente ele tem um pior prognóstico independente da administração do trombolítico ou não. Então ele entra como uma contraindicação na diretriz de 2019, mas na Europeia 2021 ele já bota como possível em casos selecionados. Entendi. Mas é uma questão que a gente não tem uma evidência forte sobre o assunto. De fato existe a dúvida, né? De fato existe a dúvida. E aqui a gente trouxe uma tabela também lá do Guia TDC sobre as outras contraindicações que a gente pega tanto na anamnese, como na avaliação clínica e também na avaliação laboratorial desses pacientes, tá? Perfeito. Tá lá no nosso tópico de trombólise, que também tem vídeo ensinando a fazer a alteplase de maneira prática, tá bem legal. Exatamente. Então, mas aqui, volta lá. Ficava, então, e aqui ficou a alternativa A, de uma extensão de isquemia superior a 1/3 do território cerebral média. Perfeito. Boa. Eu achei, antes de ver as alternativas, que havia uma anticoagulação na FA, né? Porque ele estava usando FA, de repente anticoagulava. Esqueceu de tomar e fez uma AVC. Quantas horas depois você pode, né? Tem essa loucura. Exatamente. Muito então bom. Vamos nessa. Aqui, outra minha também. Ah, é? Então vamos lá. Aqui, questão 46. Trouxe aqui um homem de 32 anos, um homem jovem aí, com um quadro de dor lombar crônica, de início insidioso e que evoluiu aí há mais ou menos 6 meses. Tem um ritmo aí que a gente chama de um ritmo inflamatório, né? Ela tem uma piora pela manhã, melhora com o movimento.
ele refere essa rigidez matinal, que também é bem cara de inflamatório, né, pra gente. E na região mais axial, né, ou seja, região lombar e sacroilíaca. E tinha uma duração aí de mais de 30 minutos. Tinha dor nas articulações sacroilíacas e sensação de fadiga durante as últimas semanas. Não tinha histórico de trauma e a história familiar é positiva para doenças reumatológicas, mas o paciente não sabia dizer qual era a doença específica. Na parte do painel de anticorpos, ele tinha aí um FAN com 1:80, né, com padrão homogêneo, difuso. Os outros anticorpos todos negativos, com exceção aí da pesquisa do HLA-B27, né? Bem específico isso aí, mas que a gente relaciona muito aos diagnósticos das espondiloartrites, né? Ou seja, das espondiloartrites axiais, né? E aqui ele pergunta qual é o diagnóstico mais provável. Aqui ele traz um quadro clássico do que a gente conhece classicamente como a espondilite anquilosante, né? Que é uma das poucas doenças reumatológicas que predomina em homens, né? Então a gente tem um predomínio aí em homens jovens e passa um pouquinho, a gente tem lá no Guia TDC especificamente sobre o diagnóstico de espondiloartrites, né? A gente tem esse fluxograma, que é o algoritmo de Berlim, e a gente vê que o paciente ele vai seguir aí ao ponto da gente chegar nesse diagnóstico. Então a gente tem uma dor lombar com uma duração maior que 3 meses, com início com menos de 45 anos, né? E ele não dá pra gente a parte radiológica, né? Se ele desse, já dava pra gente talvez definir. Mas aí ele não dá, então a gente vai para as outras características. Então ele tem uma dor lombar de ritmo inflamatório, tem uma história familiar de uma doença reumatológica, que talvez seja uma espondiloartrite também, né? E ele não falou se tinha assimetria, né? E não deu outros exames complementares. Tá. Passa aí, Luca. Então aqui a gente tem pelo menos 2 características ali para pensar em espondiloartrites, né? E aí a gente passa para o HLA-B27, que foi o que ele deu para a gente, que estava presente, né? E a clínica convincente, isso é um pouco subjetivo, né? Mas para nós foi uma clínica, parecia uma clínica... É legal que se tivesse muitas características, nem precisava do HLA. Nem precisava do HLA, né? exatamente. Top. E aqui entra no diagnóstico da espondiloartrite axial, que é um sinônimo aí da espondilite anquilosante pra gente. Volta lá, Luca. E aí ficava a resposta da letra C. Das outras alternativas, ele não dava muitas pistas pra gente, a gente reativa há muito tempo já, né? 6 meses de lesão. A regra não é durar tudo isso, né? E teria um processo infeccioso junto. Prévio, artrite psoriática também, né? Teria mostrado algo para psoríase, psoríase, né? Alteração ungueal, alteração de dactilite, outras coisas mais específicas, né? E lúpus também faltou mais coisa, né? No lúpus é aquilo que a gente falou, né, na questão, ó, ele tem um FAN positivo, mas tem um anti-DNA negativo, né? Então, você tem que pedir os anticorpos depois, né? Perfeito. Nenhum veio positivo. Tava pensando assim, ó, falou algoritmo de Berlim, eu lembrei dos critérios de Berlim da Sara, né? Isso era bom para um vídeo, tá? Cidades que tem critério, tá ligado? Nova York, Berlim já tem 2, hein? Glasgow, Madrid tem. É mesmo. Isso aí. Tóquio. Beleza. Aí, ó. Então, vamos nessa. Outra. Kigali. Kigali tem. Aí é loucura. Um adolescente de 15 anos, aqui agora, questão 54, vem para uma consulta de contracepção. Essa questão ficou ali no limbo, né? Entre clínica médica e GO, né? Isso. Exato. Mas a gente vai... Exato. E um adolescente de 15 anos veio com a finalidade de iniciar a contracepção e na história ela tinha um diagnóstico de enxaqueca com aura. Antecedentes familiares, ela tinha antecedentes relacionados a câncer de mama, hipertensão e diabetes. Muito comum, sim. Exato. O uso de contraceptivo combinado, ou seja, tanto com estrógeno como progestágeno, né? Ele está contraindicado para essa paciente, por quê? E aí ele traz as 4 alternativas. E aqui eu já destaquei aí a principal contraindicação, que seria o diagnóstico de enxaqueca com aura. A gente sabe que os pacientes com enxaqueca com aura expostos à terapia hormonal, principalmente terapia hormonal com estrogênio, né? Eles têm um risco aumentado, o risco trombótico aumentado. Então, aqui das alternativas, o principal seria a letra C, acidente vascular cerebral, que foi o diagnóstico, tá? Então, a gente sabe que entra tanto relacionado a AVC, tanto AVC isquêmico, como trombose venosa cerebral, como outros tipos de trombose relacionados, tá? E aqui a gente traz um dos principais documentos, né? Que é a questão de indicações e contraindicações de terapia hormonal em pacientes com diversas comorbidades. E aqui na seção de cefaleia, a única que é contraindicação absoluta realmente é a enxaqueca com aura, tá? A sem aura
é um 2, né? Exatamente. Tipo assim, ainda dá pra usar, mas... Exato. Vê aí, agora Vê aí. Vê Pronto, aí. se tem um jeito de definir o 2, é vê aí. É tipo Vê assim, aí. você não fuma, não? Tá ligado? Exato. Eu sabia. Não, tira, não posso. E aí a alternativa para essas pacientes é você usar outros métodos que não são combinados, né? Ou seja, ou métodos locais, como o DIU, ou métodos com progestágeno puro, por exemplo, ou métodos de barreira, outros métodos contraceptivos, né? Top. Questão boa essa, né? Questão boa. Dia a dia, né? Finaliza aí, Joca. Então bora, outra. As minhas ficaram todas juntas. Vamos lá. A próxima vai ser uma mulher de 55 anos, sem história de doença crônica, procura atendimento por cefaleia persistente em ambos os lados do crânio, associada à alteração de visão, que ele descreve aqui como amaurosis fugaz e uma diplopia, cansaço e artralgia. Tinha dor em todo o couro cabeludo, isso é uma dica legal também pra gente. E teve também perda de peso, aí um sintoma mais sistêmico aí também. Negou fotofobia, fonofobia, febre, náuseas, ou seja, ele já disse pra gente, ó, isso aqui talvez não seja uma enxaqueca, talvez não seja uma meningite, não tem outras questões assim. E afirma que não acorda de madrugada por conta da cefaleia. Isso é outra coisa também. Principalmente relacionada à hipertensão intracraniana, né, essa dica. Pela diplopia você poderia Pela pensar, diplopia você poderia né? pensar, exatamente. Mulher. Nega qualquer problema de ordem emocional. Ao exame era afebril, pupila isocórica, sem rigidez. E aí ele pergunta a principal missão que a gente tem quando a gente encara uma primeira cefaleia. Essa cefaleia é primária ou secundária, né? E aqui, passa aqui, Luca, aqui a gente tem, lá no nosso guia TDC, numa das discussões de caso, Uma loucura. todas as pistas que a gente tem para pensar em cefaleias secundárias, que é quando a cefaleia é um sintoma de uma outra doença, e não uma cefaleia primária, onde a própria dor é a doença, tá? O nome desse mnemônico é Snoopy 10. 10, exatamente. Era só Snoopy, Aí com foi 2 Z, um N e um P. Aí foi Snoopy Aí já 4. dobrou o N. E aí os P's foi enlouquecido, tá? Aí o pessoal foi 10. jogando um monte de coisa nesse P, até o ponto de ficar indecorável, né? Mas Exatamente. O que é o 10, você sabe? São É 10 10 P's, porque são pô. 10 10 P's, São né? 10 É. P's. São 14 itens totais. padrão, posicional, precipitado, papiledema, progressivo, gestação, né? Pregnancy, Exato. dor, pós-traumático, patologia do sistema imune e painkiller, abuso de analgésico. Exato. É muita loucura. O mais legal do mnemônico é saber que ele existe e consultar E ali. consultar. Você vai decorar isso aí, Exato. obviamente. E consultar no guia TDC, né? Tá vendo? E aqui, Que então... é a maneira plus de você Exato. E o que é que a nossa paciente tinha aqui? Então, volta um pouquinho. Então, tinha sintomas sistêmicos, tinha a idade Perda de maior peso, do que né? a maior do que 50 anos, né? A idade Sim. também ela tinha É o 55 segundo anos. O ali. Ela tinha progressivo, não digo que ela era progressiva, mas era persistente, né? Tem um negócio de... E dor acho que ocular, só acho que isso. são esses, né? São esses. Só esse. Então, sintomas sistêmicos e a idade maior do que 50 anos foram os principais pistas aí pra gente. Agora sim, se o cara ver essa paciente e não se assustar com essa cefaleia, é loucura, né? É Amaurose loucura. fugaz, diplopia. Exatamente. Meu, Isso aí dá um tempinho que volta. Ela tá internada na triagem, ela já internou, pô. Volta aí, Luca. Então, nas alternativas, a gente já tira as cefaleias primárias, né? A gente fica aí como uma suspeita de uma cefaleia secundária. Perfeito. E aqui ele traz, na letra B, a hemorragia subaracnoide e na letra D, ártere temporal. Aqui vai ser principalmente pelo seu conhecimento da doença, né? Então, a hemorragia subaracnoide é uma das causas principais de cefaleia entrovoada, né? Aquela cefaleia aguda né? que atinge seu pico máximo ali em menos de 1 minuto e que é um cenário realmente na emergência e não tanto na relação do ambulatorial, né? Lembrar que existe a cefaleia sentinela, né? Exato. Só que, assim, e que até... também é aguda. Exato. E às vezes, dependendo de onde vai dar o aneurisma, pode ter uma alteração pupilar, mas o resto não fazia sentido, né? Exato. E a letra D, a arterite temporal, aí a principal causa, a principal vasculite de grandes vasos aí que a gente tem na prática clínica e que é um dos principais causadores de nova cefaleia acima de 50 anos, né? Aqui a gente tem uma imagem de um dos achados clínicos que é bem importante para essa doença, que é o espessamento da artéria temporal, né? A gente pode palpar ali, tem uma dor na palpação, por isso que também tem a sensibilidade no couro cabeludo, que ela fala, né? Porque pode ter necrose de couro cabeludo, pode ter necrose de língua, pode ter complicações graves dessa doença, né? Acometimento de aorta, acometimento de outros grandes vasos. E
a gente tem os critérios de classificação da arterite de células gigantes que envolve todos os achados clínicos que a gente pode ver nesse paciente, né? Então, claudicação mandibular é um dos mais clássicos, né, que a gente tem. A cefaleia, a perda visual por neurite óptica isquêmica, né? Então, ela gabarita aí pra gente fechar esse diagnóstico, letra D correta. Perfeito, Top. muito boa. Fechou. essa. A próxima aqui é intoxicação em pronto-socorro, né? Ó. Mulher, 42 anos de idade, é levada pelo irmão para uma UPA com uma fala alterada, lentificação, tontura e sonolência. Ela admite ter ingerido 30 comprimidos de clonazepam 2mg há 20 minutos. O paciente evolui com hipotensão, rebaixamento do nível de consciência, sendo caracterizado coma e indicado a ventilação mecânica. Qual medicação é indicada nessa situação? Essa é uma questão que ela tem alguns problemas, o João deve estar se remoendo aí por dentro. Então pode contar aí o marcador dele, que ele tem corneta sim. É uma paciente que acabou de fazer uma intoxicação aguda de benzodiazepínico com clonazepam. Qual que é a grande crítica aqui? Primeiro, o tempo de evolução, né, 20 minutos. Foi muito rápido, né? Muito rápido. Segundo, a maioria das intoxicações por benzodiazepínicos tendem a ser intoxicações de evolução autolimitada e características de bom prognóstico, abre aspas, benignas. Ou seja, dificilmente leva a um quadro tão dramático como que foi o caracterizado aí na questão. Você tá me falando aqui assim, ó, assim como a areia movediça, o medo de intoxicação por benzo é mais raro do que você tem que ter, né? Eu fui na adolescência achando que eu ia ver várias areias movediças achando que a qualquer momento... Nunca ouviu falar, né? E na faculdade também achei que ia ter um monte de intoxicação por benzo, que ia ter que prescrever alguma coisa, a regra não prescreveu nada. Da onde ele tirou a areia movediça? Foi legal. Eu jogava Mario e pegava. Então, assim, a crítica maior é essa, assim, é um cenário um pouco extremo. E aí, na prática, o que a gente ia ficar com medo? Na verdade, não é nem do benzodiazepínico, é de alguma coingesta que não está relatada. Isso. Quando a intoxicação por benzodiazepínico começa a dar muito problema, você tem que desconfiar de coisas associadas. De outras coisas, né? Na história, a gente sempre vai tentar classificar o paciente em alguma toxicíndrome, né? A definição de toxicíndrome é a interação da droga com o receptor dela que vai dar sinais e sintomas. Aí a gente consegue ir dando naqueles fluxos de uma síndrome adrenérgica, colinérgica, anticolinérgica. Quando a gente vê, eu trouxe essa tabela aí de um tópico nosso de intoxicação exógena do guia, o benzodiazepínico ele é o principal representante, ele, junto com o álcool, das intoxicações sedativas hipnóticas, que cursam principalmente com rebaixamento de nível de consciência, confusão mental, e assim, basicamente essas duas, né? Os outros quadros de hipotermia, hiporreflexia, hipotensão, apneia e bradicardia são muito mais reservados, tá? E de fato, aí a questão é o seguinte, toda toxicíndrome a gente tem aquela tabela lá dos antídotos, né? E se você for ver, o antídoto para intoxicação por benzodiazepínico é o flumazenil. Que é a alternativa da questão. Que é a alternativa da questão. Você poderia chegar nessa resposta porque tem a descrição do benzodiazepínico e N-acetilcisteína não vai ser antídoto aqui nesse contexto, ele é antídoto para paracetamol, né? Naloxona, a gente também não é antídoto para benzodiazepínico, é o antídoto para intoxicação por opioide, que aí é uma toxicíndrome própria, né? Ia ter aquela pupila contínua, bradipneia é importante, né? E a atropina é um antimuscarínico para intoxicações colinérgicas. A gente também faz no algoritmo do ACLS para bradicardia, certo? Então, você responderia para o flumazenil. Para a prática, qual que é o grande medo aqui? Coingesta especialmente com tricíclico, tá? Então, em tentativas de austermínio, intoxicações exógenas, quando tem coingesta com tricíclico, provavelmente o tricíclico é o responsável pelos sintomas mais graves, como hipotensão, arritmia, e a administração de flumazenil nesse contexto diminui o limiar convulsivo, pode precipitar uma crise, que aí sim o quadro fica um pouco mais grave. Né? Inclusive a gente tem a gente repercutiu ano passado, um dos melhores estudos de clínica médica que saiu, que é o NICO Trial, né? Que foi o manejo conservador de via aérea em intoxicações agudas. O grosso desse estudo era ingestão de álcool com benzodiazepínico. A média de Glasgow era 6, né? Dos pacientes, não era coma, mas era um Glasgow bem baixo, e não entubava. E o estudo não teve nenhum paciente que morreu no estudo, né? Um estudo sem mortalidade,
e manejar a via aérea de maneira conservadora, ou seja, não entubar esses pacientes, manter medidas de suporte, vigilância clínica, óbvio, né? Paciente monitorizado, perto ali, bem cuidado. Principalmente nessas primeiras horas, segurar umas 4 horinhas para a intubação e ver como o paciente vai curvar. Exatamente. Né? Você impedia a intubação orotraqueal, a gente não usava aquele Glasgow 8 ali de referência, então o paciente intubava menos, ia menos para UTI, tinha alta antes e tinha menos ventilação, pneumonia associada à ventilação mecânica, porque a gente intubou menos, certo? Última coisa, o flumazenil, então, na maioria das vezes, você não vai precisar usar ele. Quando muito, ali um teste terapêutico, num rebaixamento, sem muita causa esclarecida, a dúvida do que ocorreu, às vezes intra-hospitalar, fica a questão, será que foi o benzodiazepínico? Você pode fazer como um trial, sabendo do risco que pode de ter um efeito adverso. Então, na prática, a gente vem cada vez menos recomendando o uso do flumazenil e mais o manejo conservador do paciente que protege via aérea investigar outras causas, e que tem características para evitar a intubação. Inclusive, a gente tem um tópico de intoxicações ameaçadoras à vida do meio do ano de 2024. Tá muito bom. Baseado numa diretriz da American Heart Association, só sobre isso. Tá muito bom esse tópico. Lembra que quando o paciente para nesses contextos de intoxicação, é uma parada plus, né? Porque tem detalhes que fogem um pouco... Condutas adicionais. Exatamente. Aqui, até, pela situação pintada, até honesto, tentaria evitar a intubação orotraqueal ali com flumazenil, mas a minha vida do medicamento é maior do que o flumazenil, uma série de problemas. Tá? Beleza. Mais uma questãozinha legal aqui, ó. Também de emergência, né? Homem de 21 anos, portador de diabetes mellitus tipo 1, diagnosticado há 5 anos, ele vai para a UPA com diagnóstico de dor abdominal, náusea e vômito. O familiar informa que ele está sem usar insulina há 3 dias por dificuldades financeiras. No exame físico, encontra-se torporoso, desidratado, hálito cetótico e dor abdominal à palpação profunda de forma generalizada. Ao exame, frequência cardíaca de 112, frequência respiratória de 38, bastante taquipneico, pressão arterial 110/70. Sente falta aqui da saturação do paciente. Exames laboratoriais de admissão. Tinha uma glicemia de 472, gasometria arterial com pH de 7,2, um bicarbonato de 10, uma creatinina de 1,6 e um potássio sérico de 3. Então, ele tem uma acidose metabólica, porque o bicarbonato está reduzido. Ele tem uma acidemia com o pH abaixo do valor de referência. Tá? E aí a pergunta era... qual que é o principal diagnóstico e conduta indicada para esse paciente, respectivamente. Aqui, essa é uma questão que daria para responder fazendo ali a análise da própria alternativa. Né? Então, indo podemos ir de cima para baixo. Né? Pancreatite aguda, iniciar dieta oral 0. A queixa, dor abdominal, náusea, vômito, até poderia ali levar a uma confusão, mas claramente nesse cenário aqui ele tem problemas mais importantes do que não explicaria de deixar em dieta 0 o paciente. Não explica a acidose do paciente, não explica toda a apresentação dele, a evolução. Ele quer de fato pintar que é um quadro de cetoacidose diabética. Né? Sim. A pancreatite aguda pode ser uma causa, né? Pode ser uma etiologia por trás da cetoacidose, mas aqui não é a alternativa. Né? O estado hiperglicêmico hiperosmolar, aí assim, a glicemia alta, ele não te dá outros parâmetros para você calcular a osmolaridade sérica. Então faltou aqui ureia e faltou sódio para falar que ele tem estado hiperglicêmico. E iniciar a insulinoterapia aqui é especialmente... alarmante por conta do potássio, que está 3, né? Então, se a gente inicia a insulina sem a reposição de potássio, aí vai cair ainda mais posso potássio. Gerar uma hipocalemia, predispor a evento arritmogênico, né? E esse não é o paciente que faz, né? 21 anos, diabetes tipo 1, né? Exatamente. É outro perfil epidemiológico. Né? A alternativa D, insuficiência renal aguda, prescrever bicarbonato de sódio. Aqui, de novo, né, mesmo que o paciente tivesse desidratado e tudo mais, a bicarbonato de sódio não é a primeira linha de tratamento, seria hidratação, pensando numa pré-renal, e a gente não tem elementos, inclusive, para dizer que ele tem uma insuficiência renal aguda nesse momento. Tá? Beleza. Até tem uma create de 1,6, né, ali, mas não é para essa create justificar toda essa acidose, a gente não sabe se é basal, então... Aqui fica bem pintado que é um quadro de cetoacidose diabética, e ele coloca prescrever solução fisiológica a 0,9. Ele deu sódio? Ele não dá o sódio, tá? Então, inicialmente,
você tem ali a hidratação endovenosa como a primeira medida. A primeira, né? Ali, né? A gente tem a atualização ali do consenso de 2024 para manejo de emergências hiperglicêmicas. Essa é uma tabela que a gente tem no Guia TDC com os 3 principais componentes aí do manejo da cetoacidose diabética, que é a expansão volêmica, um paciente que chega extremamente depletado porque estava hiperglicêmico, perdendo muito volume, da insulina terapia, que é o ponto central ali da produção de corpos cetônicos, e do manejo do potássio, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a insulina pode predispor a shift intracelular de potássio e isso levar a uma hipocalemia. O que o João perguntou é uma coisa bem legal, um temperinho extra aí no manejo desses pacientes, que é qual que é o valor do sódio do paciente, né? Porque lembrar que a gente tende a evitar solução salina em pacientes que já estão um pouco mais hipernatrêmicos. A preferência é sempre por uma solução balanceada, Ringer lactato, por exemplo, vai ser bem análogo ali, a gente poderia preferenciar em pacientes que já têm um sódio um pouco mais limítrofe. E lembrar que o sódio, nesses casos, ele está muitas vezes enganoso pelo alto valor de glicose, né? Ele tem aquela um ajuste, né? Hiponatremia. Fazer. Certo? Então, aqui é uma questão direta de manejo de Cetoacidose, cetoacidose. né? Eu acho que o ponto principal aqui é o reconhecimento da cetoacidose e essa queixa, né, de dor abdominal, náusea, vômito. O hálito cetônico? Ele cetótico. Né? Ele deu. Mas lembrar que teve a atualização do critério, tá todo lá no tópico, né? Perfeito. Vamos avançar aqui, ó. Um homem de 48 anos de idade, ele busca a UBS para reiniciar o tratamento para TB. Ele refere que iniciou o tratamento há 6 meses quando foi diagnosticado com tuberculose, porém faz 2 meses que ele parou, porque acompanhamento de sua unidade de origem devido ao uso de substâncias psicoativas. Aí ele mudou de território, nos últimos 15 dias foi visitado pelo agente comunitário que orientou a procurar o atendimento médico para avaliar, retomar o tratamento. Foram solicitados o teste rápido para tuberculose, baciloscopia, o BAR, né, e radiografia de tórax. Ele pergunta o que fazer. É uma alternativa que é uma pergunta que ela começa até assim, a alternativa começa, pode querer complicar, porque vai querer assim, poxa, será que esse paciente já fez tratamento? O que pode ser? Já que não é um caso só de TB início, mas as alternativas elas são mais simples até do que parece, né? Então, se o teste rápido molecular para tuberculose for positivo, sem resistência à rifampicina e a baciloscopia for negativa, reiniciar o esquema básico. Na real, antes de a gente fazer as alternativas, vamos só para o próximo slide revisitar quais foram os exames específicos para tuberculose que a gente pode fazer, né? Tem a baciloscopia, que é o BAR, que é um exame que é utilizado tanto para diagnóstico e para acompanhamento do caso mensal com o BAR. Cultura de micobactérias, um exame útil até para poder ver resistência, se essa tuberculose ela é sensível a todo o tratamento ou não, só que demora para sair, então muitas vezes o tratamento ele é começado antes desse resultado. O teste rápido molecular para tuberculose, muito conhecido como EXPERT ou GeneXpert, que é um teste que sai rápido para tuberculose e já dá informação se é sensível ou resistente à rifampicina. E existe o liparabinemanana, que é o LAN, que é um teste validado na população com HIV, mas que tem alguns problemas, não é o amplamente utilizado, é mais os 3 primeiros, tá? Beleza. Com isso, a gente já consegue resolver essa questão. Por quê? Se o teste rápido molecular para tuberculose for positivo, sem resistência à rifampicina e a baciloscopia for negativa, reiniciar o esquema básico. Aqui é uma pegadinha, porque o teste rápido para tuberculose ele pode ficar positivo por mais tempo, por isso que o que a gente utiliza para ver se o paciente tratou ou não tratou é a baciloscopia. Quando ele dá com a baciloscopia negativa, ele está dizendo assim, eu não estou vendo bacilo vivo lá, mas tem DNA de bacilo perdido no escarro, que é o teste rápido da tuberculose, que é um teste de DNA. Então eu não tenho mais bacilo vivo, eu tenho um pedaço de bacilo, não necessariamente eu preciso tratar. Fazendo analogia, tipo quando o paciente ficava com PCR para Covid positivo, já tendo melhorado do quadro, né? Pronto. B, se o teste rápido para tuberculose for negativo e a baciloscopia for positiva, então, tem bacilo lá, né? Reiniciar o esquema básico desde que a resistência à rifampicina seja positiva. Não, né? Se a resistência à rifampicina seja positiva, vai ser resistente à rifampicina, o esquema básico tem rifampicina, não faz sentido ter os dois, né? Se o teste rápido molecular para tuberculose for negativo e a baciloscopia for positiva, então o bacilo está lá na jogada, você vai solicitar cultura com teste de sensibilidade e reiniciar o esquema básico enquanto aguarda a cultura. Pronto, é isso aqui. Se o paciente tem bacilo, ele está rolando ainda a tuberculose, você vai continuar o tratamento. E o de baixo, então a alternativa certa é a C. E o último, se o teste rápido molecular para tuberculose for positivo
com resistência à rifampicina, então a rifampicina não funciona, e a baciloscopia for positiva, então tem bacilo lá, solicita a cultura de descarro e reinicia o esquema básico. Não, porque o esquema básico não vai funcionar, porque é resistente à rifampicina, dá uma segura a emoção. Fechou? Beleza. Beleza. Qual que é a próxima? A próxima é uma questão minha. Ó. Homem de 52 anos, branco, solteiro, comparece à consulta agendada na unidade básica de saúde desejando realizar revisão clínica e exames laboratoriais. Desde os 35 anos, não faz acompanhamento de saúde. Relata história familiar de diabetes e hipertensão e a mãe faleceu com câncer de pulmão. Sem história familiar de câncer de próstata, fuma cerca de 2 maços por dia há 21 anos. Exame físico, tem uma pressão de 12/8, um índice de massa corporal de 23, sem outras alterações. Considerando as recomendações de rastreamento para esse paciente, o médico de família e comunidade deve... Bem, vamos lá. Solicitar exames de colesterol total e frações. Aí já não, né? Porque você não precisa fazer colesterol total. Você pode solicitar só parte deles e derivar a conta do LDL de parte deles, sai mais barato. Hemograma, glicemia de jejum, creatinina, PSA também não é recomendado pelo Ministério da Saúde, né? A gente sabe que esse é um rastreio muito polêmico, o rastreio de câncer de próstata, né? Radiografia de tórax não se faz rastreio, nem é recomendado pelo Ministério da Saúde, apesar de existir sociedades que recomendam rastreio de câncer de pulmão, mas se você for fazer, não é com radiografia, é com tomografia de tórax de baixa dosagem. Colonoscopia é um método de rastreio de câncer de cólon, ele tem mais de 45 anos, ou 50, dependendo, mas o Ministério da Saúde orienta a rastrear com sangue oculto nas fezes. Realizar toque retal também não faz parte, se você quiser rastrear câncer de próstata, basta PSA. Orientar a praticar atividade física regular, isso aí tá ok. Então o item que tem uma série de inconsistências. Item B, colesterol total já comentamos. Também ignorou o tabagismo dele, né? Que também é necessário. E todas elas ignoram uma coisa, né? Rastreio de depressão e ansiedade, que também é recomendado. Tem gente que, por não serem exames, não coloca, né? Mas acho importante ter. Solicitar exame de colesterol total também não. Sangue oculto nas fezes, sim. PSA a gente já viu que não. Ofertar anti-HIV, HB, SAG, ok, mas não somente, né? Sífilis e hepatite C também, que foi outra coisa que o item A ignorou. Toque retal já comentamos que não. Orientar sobre participação no grupo da UBS para abandono de tabagismo. Não, né? Acho que você vai abordar o tabagismo, mas não precisa necessariamente sobre isso. Abordar a mudança no estilo de vida e cessação de tabagismo, acompanhar em consultas longitudinais as futuras possibilidades de exames complementares quando o paciente atingir faixa etária para investigações. Então, ele já tem faixa etária para uma série de investigações, né? Então, o item correto é o item D, colesterol total, HDL e triglicerídeos, que aí você deriva o LDL a partir deles, glicemia de jejum, sangue oculto nas fezes. Oferta os testes rápidos e realiza abordagem sobre possibilidade de cessação do tabagismo. Esse é o item correto. Só uma coisa interessante, uma dúvida que se tem, muitas vezes o residente tem, é assim, como é que eu estruturo uma consulta de uma pessoa que está bem, né? Que chega no consultório aqui e está bem. Uma coisa que eu acho legal de estruturar é em 5 pilares, que são esses aqui. Cardiovascular, infecto, psiquiatria, neoplasia e outros, tá? E cardiovascular, coloca esses aí dentro, né, do pacote. Infecto, vacinas e IST foi uma coisa que a questão não falou. Sei que não é rastreio, mas entra, de certo modo, no cuidado de rotina do adulto saudável, né? Acho que ele fala de IST, mas não fala de vacina, né? É isso. Psiquiatria, depressão, ansiedade, álcool, tabagismo e outras drogas, né? Lembrando que existem instrumentos, eu sei que é difícil, né, em consultas, muitas vezes a gente tem 15, 20 minutos para consultas, né? Mas existem instrumentos de rastreio de depressão e ansiedade com 2 perguntas, então dá para fazer. Neoplasias, próstata, ginecológicas, mama, cólon e pulmão, de uma maneira geral, assim, né? São as de hoje que tem alguma divergência, mas as que você pode considerar rastrear. E outras, aí eu coloco aqui osteoporose, né? Que é uma coisa importante. Eu sei que aneurisma de aorta é meio cardiovascular, mas na minha cabeça faz mais sentido colocar aqui separado. A gente tem um tópico só de rastreamento de neoplasias, tá? Lá numa revisão, na verdade, que a Joana escreveu. E não tem como falar de rastreamento de neoplasias não falar de 2 coisas. São 2 vieses que tem que tomar cuidado, que é o primeiro, o viés de tempo de duração. O que é isso? Quando você rastreia doenças, a tendência é que você vai fazer periodicamente, né, de tempos em tempos, então você vai pegar doenças que são naturalmente mais indolentes. Você não vai pegar doenças que têm evolução rápida, mais agressivas. Então, quando você avalia as doenças que você pegou em rastreio, elas são naturalmente doenças que têm uma evolução mais lenta
então são menos agressivas. Então esse é um viés, né? Quando você analisa só as doenças que foram captadas pelo rastreio, esse é o viés de tempo de duração, tá? E o viés de tempo de antecipação é quando você, pelo rastreio, detecta uma doença que já seria detectada, só que você detecta ela mais cedo. E apesar de você não mudar o curso dela, como você detectou ela mais cedo, parece que o paciente tem aumento de sobrevida, porque ele passa mais tempo com a doença. Mas ele passa mais tempo com a doença diagnosticada, que é a linha do meio ali. Veja que o tempo de doença é o mesmo, mas o tempo vermelho é maior, porque eu diagnostiquei ela mais cedo, mas ele não aumentou a sobrevida global. Isso só aconteceria se ele se encaixasse naquela linha de baixo ali. Então esses são dois vieses importantes de conhecer quando se fala de rastreamento. O viés de tempo de duração e o viés de tempo de antecipação, tá? Também são conhecidos pelos nomes em inglês, né? Lead Time Bias e o... Voltam aí? Voltam. O Length Time Bias, tá? Então, a resposta correta para aquela questão é o item D. Top. Questão boa, né? Uhum. Apesar de alguma coisa incompleta, mas ainda assim muito boa para trabalhar. Assim, Exato, isso aí de no BS você vai ter com frequência, né? Essa aqui de quem Essa é minha também, uma questão de um homem de 50 anos, questões de astenia e constipação com fezes. Essa questão é interessante, porque dá para ter clinicagem a mais além da resposta. Astenia e constipação com fezes em fita, beleza. Aí ele, há 15 dias, ele tem edema de membros inferiores até a raiz da região crural, lateralmente, com pouca melhor elevação dos membros. Aí, aqui é que é a pegadinha, ó, o que é interessante. Ele perdeu 10 quilos em 6 meses. O que é contraintuitivo e que estreita muito? Ele está com edema até a raiz da coxa e perdeu 10 quilos em 6 meses. Então deve ter sido muito mais, né? Então, exato. Então, assim, porque quando você pensa em edema, né, você vai evocar 3 disfunções, classicamente, né? Cirrose, insuficiência cardíaca e doença renal crônica, que podem fazer edema. Mas o edema por essas 3 coisas é um edema com hipervolemia, né? Aumenta peso. Acumula líquido, né? Aumenta peso. O cara está perdendo peso e com edema, sugere alguma coisa. Nega hipertensão arterial, diabetes mellitus e não faz uso de medicamentos. Os exames dos pacientes estão aqui ao lado e ele quer saber, dentro das laboratoriais, quais são necessários para a definição da síndrome renal do paciente, né? Então, ó, ele já entrega, né? Ele nem, né? Calma, segurou, né? E o que tem aqui é o seguinte, é um paciente que tem uma albumina de 1,8, né, uma hipoalbuminemia, com uma proteína urinária, né, uma excreção de proteína aumentada, né, 3,6 gramas de proteína. Então, o paciente que tem edema, hipoalbuminemia e proteinúria em faixa nefrótica. É um paciente que tem, então, síndrome nefrótica, né? A gente vai entrar aí no item A, isso é o que você precisa para configurar uma síndrome nefrótica, né? Esses 3 fatores. Edema ele já já deu, o que ficou faltando que a alternativa é a proteinúria e a albumina sérica. Isso, né? Uma coisa que pode gerar um pouco de dúvida, mas ele tem uma hemáciazinha ali, né? Mas assim, uma cruz só, né? Você não vai brigar com a questão por isso, tá? Eu posso ter síndrome nefrótica com hematura, mas isso não faz parte do critério diagnóstico. Né? Exatamente, tá? Então, aqui, se a gente tivesse que chutar uma etiologia para essa síndrome nefrótica, a gente chutaria o quê? Uma membranosa, né? Possivelmente ele deve ter uma neoplasia de cólon, fazendo aí a constipação, a perda de peso e a neoplasia fazendo como síndrome paraneoplásica, uma nefropatia, uma glomerulopatia membranosa. Né? O raciocínio do João foi que tem vários tipos diferentes de síndrome nefrótica, né? De que você pode classificar esse paciente baseado no anátomo patológico. A membranosa é uma que quando faz diagnóstico você tem que ir atrás de câncer, geralmente, e essa é uma situação possível, né? Exato, e especialmente síndrome nefrótica acima dos 50 anos, né, é uma coisa que chama muita atenção. Tem gente que gosta muito de associar, João, triglicerídeo com síndrome nefrótica, apesar de que de aumenta... fato ele tinha, né, mas não é critério. Não é critério. Isso, né? A gente tem um tópico só de síndrome nefrótica, como investigar, tá muito legal esse tópico, tem um fluxograma muito bacana. E aí, eu tirei aqui um print, né? Síndrome nefrótica é definida por proteinúria em faixa nefrótica e hipoalbuminemia, né? Então, aqui está bem marcado. O ponto de corte para hipoalbuminemia não é consensual, né? Tem cortes variados aí. Mas eu peguei o parágrafo de baixo porque é bem importante ele, ó. Pacientes com proteinúria em faixa nefrótica, porém sem hipoalbuminemia, não possuem síndrome nefrótica por definição. Qual a importância disso? O diagnóstico diferencial dessa situação é diferente e envolve lesões adaptativas e hiperfiltração, como obesidade, redução de néfrose, pós-nefrectomia e transplante, e a GESF secundária.
A ausência de hipominemia, edema, sugere menor risco trombótico e costuma afastar a imunossupressão, privilegiando o tratamento da causa de base e medidas de suporte. E aí, quando ele falou síndromes renais, né, o que é isso? Isso não é uma coisa consensual, mas a gente pode tentar inferir diagnósticos diferenciais baseados em algumas síndromes renais. Isso aqui é bem no começo também do guia, de um caso clínico, tá? A fonte está aqui embaixo. Então, dependendo dos achados, você encaixa o paciente em síndromes renais diferentes, aqui síndromes glomerulares, e isso vai repercutir em um leque de diferenciais diferentes também, né? Então, no caso, nosso paciente entrava na primeira ali, síndrome nefrótica, que tem aqueles principais diferenciais, mas cada um daqueles vai se encaixar em diferenciais específicos. Fechou? Muito legal, questão muito boa. Essa é de quem? Essa é minha também. Bora. E aí, achei essa questão tem um aspecto curioso. Paciente masculino, 36 anos, é tabagista e trabalha como ascensorista. Para quem não... A maioria das pessoas que fez essa prova não sabe o que é ascensorista. Quem que sabe o que é ascensorista? Tem alguém que não sabe? Que maneja o elevador. Exatamente, né? Eu não sabia que escrevia desse jeito. É quem vai te acender. Que inclusive em espanhol, elevador é ascensor. Mas eu pensava, quando eu era... Duolingo tá em dia, 978 dias. Tá chegando 1000. Chegando a 1000. Tu viu aqui? Durante o vídeo. Mas... Quando eu era criança, eu pensava que era assessoria, de assessor, tá ligado? Eu achava que era isso, pô. Mas eu sempre pensei. Aí procura atendimento no ambulatório queixando-se de tosse seca, persistente por mais de 3 semanas, acompanhada de febre vespertina, dificuldade respiratória diante dos esforços e dor infraescapular esquerda, beleza. Exame físico, bom estado geral, orientado a emagrecer, descolado e dilatado a febril. A ausculta cardíaca são alterações da ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares diminuídos e percussão maciça em base de tórax à esquerda, né, que é o lado da dor. Com base no diagnóstico provável, quais são respectivamente o exame complementar e a conduta adequada no caso? Beleza. A grande dúvida aqui é o quê? Por que falaram que ele é ascensorista, né? Exato. Entendeu? Mas assim, a suspeita aqui é de um derrame pleural, né? O exame físico sugere isso. E aí a dúvida é o que você faz, né? Dos itens aqui, ressonância magnética não é um exame bom de uma maneira geral para tórax, né? E você nem vai operar ele baseado, você nem sabe o que ele tem de fato. Tomografia de tórax até pode ser. Sim, só que lobectomia, calma, cara, você nem sabe por que ele tá com o derrame. Vamos entender. Pode ser exato, tem que ver. Drenagem de tórax também tem que estudar o derrame primeiro. Então, a coluna aqui é toracocentese, mas ele também pode não ter o derrame, né? Ele pode ter uma neoplasia fazendo esse achado de exame físico, ou a má formação pulmonar, que ele nem sabe, e o quadro clínico ser por outro motivo. Então, você pode fazer ultrassonografia, inclusive você mesmo, ali na beira do leito, fazer ultrassom POCUS, né? E fazer a toracocentese em seguida. Eu acho que o ascensorista aí é dizer assim, olha, ele fica no ambiente fechado, muitas pessoas, aí entrou um cara com tuberculose, ele não falou de onde ele é ascensorista. Será que ele é ascensorista do hospital? Aí não usa máscara? Entra paciente com tuberculose? Pode ser isso, entendeu? Então, X, mas ou talvez... achei interessante. Aí passam aí, a gente tem, então, um tópico só de POCUS, né, que é a ultrassom à beira-leito no derrame pleural. E aí, tá aí como é que a gente faz, né? Você já pega ali, em geral, o probe, né, convexo, coloca ali o transdutor no tórax do paciente, ele deitado. A imagem normal que você vai ver, né, essa daí com linhas à sombra das costelas, né? Essa é a imagem normal. Passa mais um. E aqui é uma imagem de derrame pleural, tá, pessoal? É isso que você veria nesse caso. Volta aí. A seta azul é o pulmão, a seta cinza é o diafragma, embaixo o fígado, e a seta laranja é o derrame pleural, que aparece enegrecido. Você tem aquele sinal aí do chapeuzinho, você tem o sinal do... Parece, hein? Parece, hein? Chapeuzinho da bruxa. Parece demais, pô. Olha aí, você tem o sinal do chapeuzinho da bruxa aí. E no vídeo ao vivo, ele fica aqui, ó, balançando, que a gente fala... Jellyfish. Exato. Não foi programado esse chapéu, hein? Mas aí... E aí, a gente tem uma grande dúvida. Eu preciso puncionar todo o derrame pleural, não é só para fechar? Não. Você não precisa, especialmente quando você tem muita evidência que aquele derrame pleural é por insuficiência cardíaca. Aí você pode tentar fazer uma descongestão e reavaliar. A dúvida é,
especialmente quando o derrame é bilateral, você assume que era insuficiência cardíaca se tiver muita evidência para isso, se o paciente tiver IC ou outros sinais, né? Mas quando o paciente tem insuficiência cardíaca e tem um derrame pleural unilateral, e aí? E aí tem esse fluxograma aqui, que a gente até se baseou num trabalho sobre pleurococitese no paciente com derrame pleural e insuficiência cardíaca, que ele te diz situações que você deve funcionar o derrame pleural e insuficiência cardíaca, que são basicamente 3. Quando ele tem um daqueles critérios ali, perda de peso, torácica, febre, quando o paciente não está estável, ou quando você otimizou a IC e o derrame persistiu. Beleza? Então, item correto, ultrassonografia e toracocentese. Perfeito. Boa questão. E aí trazendo evidência por poucos, né? Também é muito legal. Boa. Bora para a última aqui. Um homem de 38 anos de idade retorna ao ambulatório de clínica médica de um hospital de atenção secundária onde fez acompanhamento clínico por retocolite ulcerativa, tá? Muito bom. Então, diagnóstico de doença inflamatória intestinal aqui, ele já tem esse diagnóstico firmado. E aí, analisando os exames complementares da última consulta, eles perceberam que o paciente tem uma fosfatase alcalina elevada e um gama-GT elevado, com discreta elevação dos níveis séricos da aminotransferase TJ, TGP, AST, ALT. Questionado, o paciente refere que tem um leve desconforto no hipocondriite, mas nada demais. Aí o exame físico não tem icterícia, não tem febre, não tem nenhum sinal de Murphy. E aí, considerando a doença base do caso, a retocolite ulcerativa, o exame complementar e o seu resultado provável são... Aí tem tomografia computadorizada de abdômen, pensando num câncer ali no hilopático. Não é uma coisa que de fato existe a associação de retocolite ulcerativa com neoplasias de colo, mas não necessariamente aqui esse cenário, fazendo esse cenário de aumento de fosfatase alcalina, gama-GT, lesão tumoral no hilo hepático, não é o que vai ter de prevalência aqui. Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, famosa CPRE, para ver se tem uma litíase ali no colédoco terminal. Não é a queixa do paciente, imaginaria mais dor, mais febre e também não tem associação com retocolite ulcerativa. Pula C, que é a alternativa certa, vamos para D. Ultrassonografia abdominal total. Espessamento da parede da vesícula biliar com nodulação interior sem sombra acústica, imaginando que tem alguma, ou uma neoplasia de vesícula biliar, ou um cálculo de vesícula biliar, também não tem associação com retocolite ulcerativa. E a alternativa certa vai ser a colangiorressonância, onde você vai ver estenoses intercaladas na árvore biliar com áreas normais, fazendo eu sempre falo errado essa palavra. Colar de contas. Colar de contas. Na minha cabeça vem pérola, vem conto de pérola, mas pode ser também, né? Do jeito que você imaginar. A ideia é que retocolite ulcerativa tem associação com a colangite esclerosante primária. Aqui uma tabela lá de uma revisão de doença inflamatória intestinal do ano passado do Guia TDC, onde mostrou manifestações extraintestinais da doença inflamatória intestinal. E aí tem dermatológicas, osteoarticular, inflamatória, ocular, pulmonar e, por último, hepatobiliar, que o primeiro item é o que acontece com o paciente, que é a colangite esclerosante primária. Então, um paciente que tem uma retocolite ulcerativa começa a aumentar a fosfatase alcalina, é um sinal de que talvez tenha algo a mais aí e que você vai ter que ir atrás, porque existe tratamento específico para isso, para tentar reverter um quadro que pode evoluir até para cirrose. Boa. Perfeito. Fechamos? Fechamos. Maravilha. Essa primeira perna da revisão, né? Isso, a gente fez 14 questões aqui. Se gostou, acha que tem espaço para mais, deixa aqui nos comentários. Compartilha com o pessoal que tem interesse também, pra gente tentar chegar em mais pessoas e ver que esse vídeo de fato faz sentido, que aí de repente a gente faz a parte 2. E lembrando, se você quiser ver na íntegra qualquer parte de tópico do guia que a gente mostrou aqui, só acessar lá o site do Guia TDC e se cadastrar para ter acesso até 2 tópicos gratuitamente. Perfeito. Valeu, pessoal. Falou. Falou.